Vamos conhecer agora a história do padre Luiz Erlim. Ele, que é escritor, publicou recentemente um livro que fala sobre Lázaro, além de aproveitar essa ficção para retratar como foi a sua vida após perder sua mãe. Vamos ver agora na reportagem de Tiara Castilho. O padre Luiz Erlim já está aqui conosco. Ele escreveu um livro chamado Lázaro, vai contar um pouco da história dele e também sobre esse livro. Padre, seja muito bem-vindo à TV Pai Eterno. Desde já agradeço a disponibilidade de conversar conosco e eu já começo então perguntando para o senhor. Explica um pouquinho para a gente Lázaro, né? E fala sobre Lázaro e fala da morte dele. O que foi essa morte? Olá. Tudo bem, um abraço para todas as pessoas que nos acompanham por esse meio de evangelização que é a TV Pai Eterno. A razão de eu ter escrito esse livro, eu já escrevi outros livros nesse formato, em formato de romance. Escrevi 9 meses com Maria, 3 meses com São José e tantos outros livros que talvez as pessoas que estejam nos acompanhando já conheçam. Mas eu passei por uma perda muito grande na minha vida recentemente, e eu precisava me reconectar com Deus e, sobretudo, fazer com que a morte em Cristo tivesse sentido para a minha existência. Então, eu perdi minha mãe, eu entrei num vazio profundo, né, com essa perda. Eu acho que todas as pessoas que passam por essa situação de perder um ente querido também experimentam esse vazio existencial, e inclusive religioso. Então, eu percebi, e Deus me apontou, que Lázaro talvez pudesse me ensinar sobre a morte, mas, sobretudo, sobre o bem viver, já que Lázaro morreu 2 vezes. E eu tento trazer, de forma ficcional, num livro que é um romance, a história de Lázaro, né? Eu ouso imaginar o Lázaro bíblico, o Lázaro que é amigo de Jesus, o Lázaro de Betânia, o Lázaro irmão de Marta e de Maria, o Lázaro amigo de Jesus, a quem Jesus chorou diante da sua primeira morte, e o Lázaro que acolhia Jesus na sua casa, ou seja, Jesus gostava de estar na casa de Lázaro. Então, eu ter meditado e ter pensado em Lázaro como alguém que venceu a primeira morte sem sentido, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, e vencer a segunda, neste paraíso instituído por Deus lá na cruz, quando Deus duela com a morte em Jesus Cristo, fez com que eu percebesse que, de fato, Deus tem um plano maior para cada um de nós. É um livro que vai falar sobre a morte, que vai falar sobre o luto, mas, sobretudo, é um livro de esperança, para que a gente compreenda verdadeiramente o real significado da ressurreição de Jesus. Na opinião do senhor, como que a gente pode pegar essa história de Lázaro para ajudar a superar o luto? Então, Lázaro, enquanto ele vai narrando a sua experiência de morte, essa morte sem sentido, depois a morte em Cristo, ele vai nos sinalizando que Deus tem um projeto para cada um de nós. E é um projeto eterno, que não é um projeto que começou no ventre de nossa mãe. Pelo contrário, Deus pensou em nós desde toda a eternidade. E esse pensamento de Deus, esse existir em Deus, ele não poderia terminar com a morte. Então, Lázaro nos ensina que, de fato, a nossa vida é para a eternidade. Nós somos peregrinos nessa vida, mas Deus nos quer ao lado dele por todo sempre. Então, acaba sendo um consolo para as pessoas que estão lendo o livro, se deparar com essa fé viva em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque diz a própria Sagrada Escritura, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, nada faz sentido. Então, se a gente se desespera, se a gente não vê sentido na morte, nós estamos ainda dizendo que a nossa fé é insuficiente no próprio Cristo. Ser cristão é acreditar na eternidade. Então, é um livro de consolo, é um livro que nos faz pensar na morte, mas não estacionar na morte, sobretudo desejar viver em tudo esse querer de Deus para nós, a eternidade no paraíso. Perfeito, padre. Muito obrigada, viu, por falar conosco, dividir um pouco dessa sua experiência. Muito bom mesmo. Obrigada e parabéns pelo livro. Muito obrigado, agradeço imensamente que a gente possa encontrar consolo em Lázaro, porque o subtítulo do livro é O Dia em que a Morte Morreu. A morte não nos pode vencer.
elas podem nos deixar tristes, mas nunca fazer com que a gente perca aquilo que Deus espera de nós, esperança. Muito obrigada e eu volto ao estúdio.